Porque hoje eu não me vejo sem a tatuagem, hoje eu não me vejo. É algo que eu tenho que fazer todos os dias, eu tenho que estar envolvido de alguma forma com a tatuagem. Sou Thiago, sou tatuador, tenho 30 anos, sou brasileiro, tô cá em Portugal há um ano. Acho que a tatuagem entrou na minha vida desde criança, não diretamente tatuagem, era mais questão de desenho. Sempre me fascinei por sombra, luz, então isso fez a base, eu acho. Quando criança, gostava bastante de desenho e de imaginar desenhando aquilo. E com o tempo fui vendo propriamente a tatuagem, mas a tatuagem entrou na minha vida em 2014, que eu comprei um kit, sem saber tatuar, com a ideia, eu sei desenhar, eu sei tatuar. Comprei um kit, na época foi R$600, eu acho, e nem veio tudo. Era um kit que nem veio tudo. Comprei e achando que eu ia conseguir tatuar e que não sei o que. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça assim, a primeira tatuagem eu vou fazer em mim, para eu ter noção do que eu estou fazendo, para saber se realmente é isso que eu quero. A tatuagem nesse início de 2014 para 2015 era o meu extra. Fazia poucos trabalhos e eu tinha um trabalho fixo, de segunda a segunda em um shopping. Trabalhei 6 anos em shopping, só quem trabalha em shopping sabe o tanto que é complicado. Então eu não tinha tempo para estudar. Foram mais ou menos 4 anos, até 2018 que eu saí do shopping. E foi um baque assim, porque querendo ou não, eu tinha uma renda fixa, tinha o meu salário e simplesmente deixei tudo, falei, eu vou tatuar. E eu lembro que quando eu falei isso, foi o melhor mês que eu tatuei, que eu fiz muita grana, fiz muito dinheiro e eu nem imaginava que ia ser tão bom. Mas aí vieram os outros meses, entendeu? E assim, eu sempre falei, cara, eu tenho que estudar, tenho que ser melhor, todo dia eu tenho que melhorar um pouquinho. E em 2019 para 2020, que veio o baque da pandemia, que tudo parou, tudo fechou. No Brasil ficou tudo fechado, as pessoas mal colocavam o rosto pro lado de fora para ver a rua. E nisso eu falei, cara, é agora. Eu tenho tempo para estudar, eu vou estudar. E comecei a dar uma evoluída. Hoje eu faço um estilo de trabalho que antigamente eu não fazia, que era o funny line, que era um estilo de desenho que eu achava... eu não gostava do funny line. E hoje, de tanto estudar, de tanto ver, entender, hoje eu sei que o funny line é o que eu gosto de fazer. Que é como se diz, aquele tracinho único, eu acho que é uma marca que eu quero carregar pra mim, é o funny line. Arte pra mim, hoje é tudo. Hoje quando eu saio de carro, eu fico olhando a natureza, cara, eu fico fascinado pela natureza e eu fico imaginando assim, até mesmo eu fotografar e eu tento tirar um esboço em cima da fotografia, que aí eu puxo as linhas, eu fico imaginando a sombra, eu fico imaginando a cor. Então assim, hoje tudo que eu olho tem arte. Hoje a minha visão é muito assim, tudo que eu olho, eu vejo linhas, eu vejo sombras, eu vejo contraste, tudo isso tem na tatuagem. Tudo isso, até o abstrato tá na tatuagem. Então, tudo que eu olho hoje é arte. Tudo que eu olho hoje é arte. E essa arte reflete na tatuagem também. A arte em si é eu imaginar e vendo fazendo decalque. Eu já olho para algo e fico assim, caramba, eu acho que aquilo ali eu consigo fazer um decalque. E o decalque para mim é a base. Eu tiver feito um decalque bem feito, para mim é 80%.
da tatuagem. Os outros 20 ali eu tô com, como se diz, é uma máquina boa, é uma agulha boa, mas pra mim 80% é o decalque. O decalque tem que estar perfeito, perfeito. A minha realidade brasileira, realidade de trabalho diferente. E quando eu cheguei aqui, que eu vi que não tinha tatuadores na zona onde eu estou, que faz o que eu faço. Não é que eu faço algo extraordinário, mas é diferente. É diferente, o que eu faço é diferente. E pra mim foi meio que um baque. Eu falei, caramba, eu acho que é isso que vai ser diferente meu aqui dos outros, e as pessoas vão comprar isso meu, a minha arte, diferente do Brasil, que no Brasil eu tinha que fazer de tudo. Eu tinha que fazer fine line, eu tinha que fazer o realismo, eu tinha que fazer o black work, eu tinha que fazer uma mesclagem de todos os estilos, sabe? Até mesmo para sempre ter cliente. E aqui não, aqui eu consigo ser reconhecido, a palavra certa é ser reconhecido, pelo fine line, sabe? Fine line, os traços finos, a sombra mais leve, eu consigo ser reconhecido simplesmente por isso. Eu não preciso fazer vários estilos para ser reconhecido. Aqui o traço fino já me dá um privilégio de ter alguns clientes meio que fixo, sabe? Então isso faz toda a diferença. E outra coisa, no Brasil, para você ter um equipamento bom, para você ter uma tinta boa, para você ter uma condição para trabalhar, é muito mais difícil. Ou você já tem uma carreira de anos e anos e já tem uma clientela boa para você ter condições de ter um equipamento bom. E aqui não, aqui quando eu cheguei, que eu vi os preços das coisas, preço de equipamento, preço de agulha, que eu falei, caramba, eu posso comprar essa tinta aqui por 40 euros, uma tinta top, a melhor tinta. Comprar uma máquina aqui por 200, 250 euros, uma máquina top, uma agulha top, tudo tipo assim, tudo de melhor qualidade. Coisa que no Brasil era muito mais difícil e não era tão acessível, entendeu? No início a minha mãe, porque minha mãe, ela assim, eu não sei agora, mas eu acho que agora ela já se acostumou mais com a ideia de ter um filho tatuador, de ter a tatuagem, né? Mas a minha mãe no início ela não gostava, não era algo que assim que ela aprovava. Então, mas a minha mulher, no caso, Rafaela, ela sempre me deu muito apoio. E assim, eu sempre fui muito da ideia que eu tenho que dar satisfação para quem está comigo. A minha família, se ela não aceitar, não vai deixar de ser minha família, por isso. Mas quem está comigo, no caso, que sempre foi a Rafaela, ela sempre me apoiou, sempre, até nos momentos mais difíceis, momentos que a gente falava assim, caramba, o que a gente faz agora? Não tem grana para isso, não tem, porque assim, quem trabalha para si próprio tem um mês bom e um mês ruim. Porque hoje eu não me vejo sem a tatuagem, hoje eu não me vejo. É algo que eu tenho que fazer todos os dias, eu tenho que estar envolvido de alguma forma com a tatuagem. Se eu fico sem tatuar 1 ou 2 dias, teve tempo que eu fiquei até uma semana, eu meio que entro em depressão, eu fico, caramba. E eu falo, o dinheiro influencia bastante. Mas se você não está envolvido naquilo que gosta, você começa a ficar... No meu caso, eu começo a ficar depressivo, eu começo a falar, caramba, pra que isso? Eu tenho que estar engajado nisso. Nem que seja desenhando, nem que seja procurando imagens e tatuando. Hoje a tatuagem
é o que faz é a minha engrenagem. É a minha engrenagem. A tatuagem é a minha engrenagem. Eu tenho que estar sempre envolvido com a tatuagem, com a arte em si. Sempre tenho que estar. Hey guys! Voltámos aqui com este novo vídeo que vai dar início a uma nova fase também aqui do canal, onde eu quero trazer um pouquinho de conteúdo diferente para vos mostrar. Como vemos, estamos num cenário completamente diferente. Houve muitas coisas que aconteceram no período em que eu não estive aqui no canal, coisas que vocês também irão saber. Muito trabalho, sobretudo, como o vídeo que vocês viram agora. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários alguma sugestão que tenham. Também sejam amigos, não é? Tive muito tempo fora. Não se esqueçam de seguir lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, essas coisinhas todas. Vou deixar o link aqui em baixo na descrição. Também deixem o vosso comentário sobre se vocês gostaram do vídeo. Se querem mais, querem com outro tipo de artistas, eu tenho alguns em mente. Tive felizmente a ajuda da Gi, a minha companheira, que vai também participar ao longo destes vídeos, destas produções. Mesmo que não apareça na câmara, ela está aqui, neste momento ela está ali. Oi, amor. Oi. Ela está ali e ela vai fazer com que este canal ande também para a frente. Temos também aqui o assistente Tobias. Sai, Tobi. Momento Gato, vocês já conhecem o Momento Gato. Deixo também aqui o link na descrição do perfil do Tiago. Podem seguir, podem dar uma força, dizerem que vieram do vídeo aqui do canal, que ele vai gostar. Podem, obviamente, se forem pessoas que gostam do tipo de trabalho, falar com ele, tem preços super em conta. Podem usar o cupom Zé, mentira, ele não tem cupons. Podem mandar mensagem, que ele certamente ficará agradado. E vamos ajudar pessoas que, para além de nossas amigas, são pessoas extremamente talentosas, são pessoas criativas e que têm uma personalidade muito boa, um bom coração. E é por isso que nós estamos aqui para registrar este tipo de pessoas neste projeto especial, está bem? Não se esqueçam, sigam nas redes sociais, deixem o vosso like, o vosso comentário e eu vejo-vos num próximo vídeo. Fui! Obladi, oblada, life goes on. I don't see the life goes on. Achas que ficou bom? Acho. O foco estava muito perdido, provavelmente vou ter que gravar isso outra vez porque o foco manual sempre.